Vem da Europa a informação de que Vitor Roque está na mira do West Ham com direito à proposta milionária. Vídeo de hoje do canal do Nicola te responde como o Palmeiras vê essa especulação. Preciso te atualizar também sobre a situação de Memphis Depay. O atacante que não consegue jogar pelo Corinthians foi convocado pela seleção holandesa. Vou falar também sobre uma comparação entre os gols do Flamengo e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro para completar. Fim da novela envolvendo o Vasco da Gama, Prefeitura e aquela história do potencial construtivo. Trago novidades sobre Luiz Gustavo no São Paulo, Cruzeiro de olho em meio atacante do Atlético Paranaense, encostados no Atlético Mineiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, fazer o convite para que você faça parte do meu grupo do Telegram, por lá dicas gratuitas para te deixar na cara do gol na hora da fezinha esportiva. Dicas nessa sexta, sábado e domingo, absolutamente na faixa. Você não vai gastar nada. Para participar é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta passar a me seguir por lá, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Palmeiras, que acaba de fechar a maior venda da história do futebol brasileiro feminino. Por $1.100.000 mais bônus, o Verdão vendeu Amanda Gutierrez para o Boston Legacy. Já Kevin Serna foi convocado pela seleção colombiana. É a primeira vez que o Serna, desde que virou reforço do tricolor, é chamado para a seleção do seu país. Por sinal, Borré e Carboneiro, atacantes do Internacional, também fizeram parte da lista de convocados da seleção colombiana. O trio enfrentará em amistosos México e Canadá. O grande ponto é, será que vai haver tempo hábil para que eles voltem para o Campeonato Brasileiro no caso do Internacional? Inter e Mirassol se enfrentam no dia 15. Um dia antes, nos Estados Unidos, a seleção colombiana enfrenta o Canadá. Para fechar o giro de notícias, registrar que o Santos não vai ficar com o Rodrigo Fernandes para 2026. O volante uruguaio já foi avisado de que não faz parte dos planos de Alexandre Matos e companhia. Até por isso, Rodrigo Fernandes foi liberado para procurar clubes de olho em 2026. Preciso falar agora sobre dois jogadores que perderam muito espaço, especialmente depois da chegada de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Eu me refiro aos atacantes João Marcelo e Isaac. A dupla não tem agradado ao Sampaoli nos treinos e dificilmente vai ter oportunidade daqui até o fim da temporada. João Marcelo, atacante de 20 anos de idade, comprado do Guarani depois do campeonato estadual, chegou a jogar 11 partidas pelo Atlético com uma assistência. Não entra em campo desde 3 de agosto. Lá se vão 2 meses desde a sua última aparição. Já Isaac, jogador formado na base do Atlético, que teve emprestado ao Nacional de Portugal, voltou na metade do ano, até chegou a entrar em campo. 5 minutos na partida contra o Bahia em 12 de julho. Desde então não foi mais utilizado. A tendência é que a dupla seja negociada por empréstimo ou em definitivo, de acordo com as propostas que aparecerem nas próximas semanas. Quero falar agora sobre o Cruzeiro de olho em meio atacante do Atlético Paranaense. E há a possibilidade de o Cruzeiro emplacar seu terceiro reforço sem pagamento de custos pela transferência. É que Dudu, meia de 19 anos de idade, do Furacão, tem contrato apenas até abril de 2026. E as tratativas entre Cruzeiro e Dudu são para a assinatura de um pré-contrato para que ele se mude de graça, sem custos, à Raposa. Mesmo procedimento feito com Matheus Cunha, goleiro que pertence ao Flamengo e se apresenta em 1º de janeiro, e também com Neisser Villarreal, atacante artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, com a camisa da seleção colombiana, que pertence ao Milionários, mas já entrou nos últimos 6 meses de contrato, assinou pré-contrato com o Cruzeiro e se apresenta no mês de dezembro. Importante registrar que recentemente o Cruzeiro tirou do Atlético Paranaense um outro jogador, esse com pagamento da multa rescisória, eu me refiro a Cauã Moraes. Inclusive o Cauã foi titular na reta final da partida contra o Flamengo nessa quinta-feira. Quando o William foi expulso, ele acabou entrando na reta final do jogo e deixou boa impressão. Investimento feito para a compra desse atleta de R$10 milhões, o que causou enorme revolta no Atlético. Se o Furacão já ficou bravo por perder um jogador com pagamento de multa rescisória, o que dirá se de fato for confirmada a ida do Dudu do Furacão para o Cruzeiro sem qualquer compensação financeira? Para
para fechar sobre o Cruzeiro, só registrar que já foram mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida desse final de semana contra o Sport no Mineirão. O torcedor do Cruzeiro super animado em ver o time em campo mais uma vez. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, volante que reapareceu no time depois de quase 6 meses e esteve em outra função como zagueiro, deixou a melhor impressão possível para o técnico Hernan Crespo, para os dirigentes e também para torcedores. Havia contado para vocês que dentro do São Paulo existia um enorme desânimo em relação ao Luiz Gustavo, tudo porque ele conseguiu estar em apenas 2 partidas da atual temporada quando sofreu uma embolia pulmonar, que quase o impediu de continuar jogando futebol. Existia em algum momento até a possibilidade de o atleta se aposentar. Pois bem, ele retornou aos treinos de maneira mais gradativa nesse segundo semestre, foi começando a ganhar um pouco mais de condição e foi lançado diante de todos os problemas que o São Paulo tinha na zaga para o confronto contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Vitória do São Paulo por 2-0, com o Luiz Gustavo tendo grande atuação. Ele foi um dos mais destacados jogadores do tricolor. Nem parecia que alguém com 38 anos de idade e que não jogava desde o dia 2 de abril poderia render tanto. E é por causa disso que o Crespo e os dirigentes do São Paulo não se cansaram de elogiá-lo diante da imprensa. Nesse cenário, se o Luiz Gustavo conseguir performar bem até dezembro, não se descarta a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O grande ponto é seu salário, R$700 mil por mês. Quero falar agora sobre o fim de uma novela interminável, ou que parecia interminável, no Vasco da Gama, e ela acabou com um final feliz pro Cruz Maltino. O presidente Pedrinho esteve na sede da Prefeitura do Rio, ao lado do Paes, que é vascaíno declarado, e ambos assinaram um acordo para transferência do potencial construtivo do estádio. Negócio que vai gerar entre 500 e 600 milhões de reais ao Cruz Maltino. A assinatura do documento é a etapa final que autoriza o clube a comercializar o ativo, garantindo recursos para a obra. Só para registrar também que a assinatura do termo definitivo da transferência está consumada. Faltam as burocracias, e por burocracias entenda-se lavratura das escrituras. A partir daí, o Vasco começa a receber o dinheiro e vai poder planejar a reforma ampla e super importante de seu estádio para que São Januário se torne um dos mais modernos estádios do futebol brasileiro. O Pedrinho chegou a dizer o seguinte, abre aspas, agradeço ao prefeito Eduardo Paes por todo o trabalho e dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a estrutura definitiva, a assinatura definitiva. É uma marca na história do Vasco. Esperamos o mais rapidamente possível dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos. Hora de falar sobre a comparação de gols entre Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Primeira coisa é registrar que o Flamengo tem 50 gols contra 39 do Palmeiras, ou seja, o líder do campeonato apresenta nesse momento um rendimento maior ofensivamente. Embora a diferença de pontos entre eles seja de 3 pontos, com o Palmeiras com um jogo a menos. Se o Palmeiras vence esse jogo a menos, se iguala ao Flamengo. Pois bem, com bola rolando, o Flamengo foi capaz de marcar 38 gols contra 19 do Palmeiras. Vale a lembrança de que 38 gols de bola rolando do Flamengo equivale a quase todos os gols marcados pelo Palmeiras. Segundo ponto, bola parada, 10 gols para o Flamengo, 8 gols para o Palmeiras. Verdão só leva vantagem em relação ao Flamengo nos pênaltis, 6 gols de pênalti do Palmeiras contra 3 do Flamengo, e nos contra-ataques, 5 gols de contra-ataque para o Palmeiras, 1 gol de contra-ataque para o Flamengo. Recentemente, Rogério Ceni afirmou que o Palmeiras é o rei da ligação direta, não faz jogadas construídas, o contra-ataque é sempre uma marca para times que gostam de jogar de forma reativa. Só para completar, esse levantamento também leva em consideração gols contra. O Palmeiras teve um gol contra a seu favor, contra nenhum gol contra marcado pro rubro-negro. Só para arrematar de vez sobre essa história e falar um pouquinho do Fla. O rubro-negro bateu o recorde de público do novo Maracanã. Desde que o estádio passou a ser concebido dessa maneira atual, em jogos de clubes nunca se registrou tanta gente quanto no empate em 0-0 com o Cruzeiro na noite dessa quinta-feira. Foram 72.565 torcedores, uma renda bruta de 5.800.000 reais. Só para arrematar, o Flamengo já levou nessa temporada já conseguiu 1,5 milhão de ingressos vendidos em seus jogos como mandante. O que você pensa sobre essas cifras? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal, beleza?
Você sabia que Memphis Depay foi convocado pela seleção holandesa? Aí você que está mais atento deve ter lembrado, mas espera aí, o Memphis não está machucado? Pois é. Ainda assim, ele foi chamado para as partidas contra Malta e Finlândia nos dias 9 e 12 de outubro. E o mais curioso vem agora, existe uma possibilidade real de o Memphis Depay voltar a jogar apenas na data FIFA pela seleção holandesa, com a lembrança de que ele se contundiu depois de 2 jogos pela seleção do seu país, e um deles ele marca 2 gols e se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa, volta para o Brasil, entra em 45 minutos do jogo contra o Atlético Paranaense e sai reclamando de um desconforto muscular, que parecia naquele momento uma lesão pouco grave, que lhe permitiria voltar em 5 dias e 1 semana, nada disso. Ele não atuou mais vestindo a camisa do Corinthians, tornando-se um desfalque importante. Ninguém consegue cravar que ele estará em campo nesse sábado contra o Mirassol na Neoquímica Arena. A tendência é que mais uma vez não jogue. E aí vai ficar muito esquisito que o Memphis Depay tenha passado todo esse período entre uma data FIFA de setembro e a data FIFA de outubro sem jogar pelo Corinthians, com exceção aos 45 minutos contra o Atlético Paranaense, e reapareça justamente em partidas da seleção holandesa. Com uma observação importante, ele não ganha nada para jogar na Holanda, enquanto o Corinthians tem um custo mensal de 6 milhões de reais com o Memphis Depay. É por essas e outras que dentro da nova diretoria alvinegra, a percepção sobre o aproveitamento e o custo-benefício do Memphis Depay é o pior possível. Só para arrematar, uma outra curiosidade, uma pergunta que está sendo feita entre dirigentes do Corinthians. Tá bom, ele não vai jogar pelo Timão, vai para a seleção holandesa, se recupera e está à disposição para jogar. Mas depois de enfrentar a Finlândia no dia 12 de outubro, ele vai ter condição de jogar contra o Santos no dia 15, clássico do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro? Se não jogar, a coisa vai ficar ainda pior. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para expor a sua opinião. Vale a lembrança de que o Timão vem de 3 partidas sem vitória, com um empate e 2 derrotas. A saideira sobre o Corinthians, o Ministério Público pediu explicações sobre mais de 50 compras suspeitas feitas por André Sanches enquanto presidente do Corinthians entre 2018 e 2020, se utilizando do cartão corporativo do clube. Bora fechar esse vídeo para falar sobre o Palmeiras. Que história é essa de que o West Ham da Inglaterra prepara uma proposta de 40 milhões de euros ou 250 milhões de reais para contratá-lo? Quem publicou tal informação foi o site Fichajes, lá da Espanha, que assegura que o clube inglês vai tentar contratar o Vitor Roque no fim dessa temporada para tê-lo à disposição a partir de janeiro. Vale lembrar também que o Palmeiras o comprou do Barcelona por 25 milhões de euros fixos. Seria a chance de o Verdão faturar em pouco tempo 15 milhões de euros, embora a notícia publicada pelo site Fichajes também já afirme que o Palmeiras se recusa a vendê-lo por 40 milhões de euros. Haveria uma necessidade de cifras superiores a 46, 47 milhões de euros para que o negócio saísse. Entrei em contato com uma fonte alviverde para saber o que há de verdade nessa história, e a pessoa falou: Nicola, ninguém do West Ham procurou o Palmeiras até agora. Não temos nenhuma intenção de vender o Vitor Roque. E essas cifras de 40, 45, 47 milhões que foram divulgadas também não fazem parte de nenhum planejamento interno. Importante dizer que o Palmeiras não se nega a negociar jogadores, mas para fazê-los vai querer bastante dinheiro. Vitor Roque, que teve um início bastante ruim com a camisa alviverde, se recuperou muito bem e hoje é titular absoluto e peça importante, especialmente ao lado de Flaco Lopes. 43 partidas na atual temporada, com 13 gols e 4 assistências. Desses 13 gols, 9 no Campeonato Brasileiro. E você venderia o Vitor Roque por qual preço ou nem sequer cogitaria negociá-lo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.